Olá, venho novamente hoje para dar sequência à minha rúbrica semanal em defesa do futuro da Guiné-Bissau. Depois de praticamente 3, creio, ou 4 semanas, sem propriamente tomar uma posição pública sobre a realidade político-sociológica que está a viver na Guiné-Bissau, sinto-me novamente compelido, no bom sentido do termo, para formular uma opinião sobre tudo naquilo que tem a ver com o possível adiamento das eleições legislativas por parte do Umaru Sissoko Embalo. Algumas pessoas certamente sabem, ou pelo menos aqueles que me acompanham com frequência, de que eu desde o início fui completamente contra as eleições legislativas, por entender que o Parlamento não caiu e o facto do Parlamento não cair e também não terminou ainda o mandato que nós conferimos aos deputados, razão pela qual não há motivos para fazer eleições legislativas, não obstante Umaru Sissoko Embalo, de forma abusiva, autoritária e anticonstitucional, ter enveredado por caminho de dissolver o Parlamento. Ora, perante todas essas situações, vicissitudes, alterações e todas as contradições que temos vivido ao longo deste tempo todo, que tem a ver com usurpação, violação e anarquia total e uma ditadura sem precedentes, algumas pessoas entenderam que era o caminho viável para irmos para as eleições, com vista a poder retomar alguma normalidade no país, nomeadamente, enfim, do Parlamento voltar a funcionar com normalidade e também ter um governo legitimado nas urnas. Enfim, para todos os efeitos entendeu-se, convencionou-se que era melhor ir para este caminho, com beneplácito, neste caso, dos próprios partidos políticos. Mas nós sabemos, como quem conhece a realidade da Guiné-Bissau, que tem vindo acompanhar a postura do Umaru Sissoko Embalo, nós sabemos que o Umaru Sissoko Embalo não é uma pessoa confiável, não é uma pessoa que nós podemos fazer fé àquilo que ele fala, as promessas que faz. Mas ele, enfim, decidiu lançar nesta ideia de eleições legislativas, tendo as suas agendas bem delineadas, as suas agendas secretas bem delineadas, por aquilo que ele entende que vai ser a regra do jogo. E muitos partidos caíram, pronto, nessa armadilha e decidiram tudo bem que nós vamos para as eleições. Mas nós vemos como o Sissoko Embalo condicionou os partidos políticos, nomeadamente o PAGC e o PAITERA Arranca, e alguns outros partidos que, enfim, que continuaram, nomeadamente o PRS e o MADEM, e favorecendo mais as alas dos inconformados e por aí fora. Pronto. Mas, quando o Umaru Sissoko Embalo decidiu marcar as eleições, eu sabia perfeitamente que ele nunca ia fazer essas eleições. Eu sabia, aliás, denunciei isso num dos vídeos que eu tinha falado. Ele nunca ia realizar as eleições. E perguntar-me-ão qual é o objetivo dele marcar tais eleições, essas eleições legislativas agora para o próximo final do mês de novembro. O objetivo que está por detrás da marcação das ditas eleições ou das eleições legislativas era uma forma de esvaziar o debate em torno das exigências que se imperavam em relação às eleições presidenciais. Porque nós sabemos que não era propriamente as eleições legislativas que iam ser marcadas nesta data, mas sim as eleições presidenciais. Porquê? Porque o mandato do Umaru Sissoko Embalo acaba impreterivelmente 27 de fevereiro do próximo ano, razão pela qual é importante, de acordo com a agenda da Constituição e também da lei, a lei eleitoral, que regulamenta o procedimento das eleições legislativas e presidenciais, que impunham um calendário de que, quando se trata das eleições presidenciais, as eleições, primeira volta das eleições presidenciais, têm que ser feitas impreterivelmente até finais de novembro. Isto para quê? Para permitir que até no ano seguir, ou seja, até a revestidura do próximo presidente de República, que haja condições para que isso se processe. Ora, se o Umaru Sissoko Embalo tomou o poder em fevereiro de 2020, isto quer dizer que as eleições têm que ser feitas em novembro para permitir, se isto é, se no caso houver essa possibilidade, a segunda volta, que tem que ser feita até dezembro, para depois os resultados serem publicados e se houver algum contencioso
para até finais de fevereiro o processo concluísse para, no dia 28, o próximo presidente da República pudesse tomar posse. Mas Umaru Sissoko Embalo, para atrapalhar, confundir, baralhar e usar artimanhas e astúcias e enfim, meios fraudulentos, decidiu não marcar eleições presidenciais, enganando os partidos, enganando os guineenses, enganando a sociedade civil, enganando todo o povo guineense, de que as eleições que vão ser feitas são as eleições legislativas. Ora, os partidos mobilizaram para as eleições legislativas, ela agora não quis realizar essas eleições, enfim, com pretexto de que não há condições. Mas como eu estava a dizer, qual é o motivo que levou com que Umaru Sissoko Embalo decidisse marcar essas eleições legislativas? Era para esvaziar o debate em torno das exigências das eleições presidenciais. Porque a partir do momento que as pessoas estão focadas nas eleições legislativas, obviamente que ninguém vai estar a exigir a realização das eleições presidenciais. Tanto que, por esta razão, os partidos ficaram só a dizer até dia 27 ele vai sair lá. Ninguém já está a exigir que tem que haver eleições em novembro. Ora, a partir do momento que essa agenda do Umaru Sissoko Embalo, essa agenda obscura triunfou, o Umaru Sissoko Embalo agora não quer realizar as eleições. Mas porquê? Por causa desta razão que eu já expliquei, para concentrar as pessoas, desviar o foco das pessoas para pedirem eleições legislativas e não presidenciais. Mas o segundo argumento é que o Umaru Sissoko Embalo não está predisposto para partilhar o poder. Basta nós vermos o seu registro ao longo desses anos todos. O Umaru, quando tomou o poder por via da força, o que é que fez? Ele dissolveu e, consequentemente, a demissão e afastamento do governo legal do PAI Terra Arranca, que tinha ganho as eleições. Afastou. E ele assambarcou todos os poderes, neste caso o poder legislativo e o poder executivo nas suas mãos. E ele autoproclamou-se como o único chefe da Guiné-Bissau. Ou seja, o Umaru, ao longo deste tempo todo, ele governou de acordo com o regime presidencial absoluto, porque põe uma ditadura onde marginalizava as pessoas, espancava, violava, inclusive inventar as suas inventonas de golpe de Estado para silenciar, e conseguiu silenciar tudo e todos, uns com dinheiro, a troco do dinheiro, outros dando algum poleiro governativo e outros silenciando por vias de força. Foi assim como o Sissoko Embalo está habituado, ou seja, é uma pessoa que está habituada a controlar todos os poderes, mesmo aqueles que ele vai, entre aspas, delegando através das suas falsas governos de iniciativa presidencial, ele que continua a mandar, continua a controlar tudo, a dirigir o Conselho de Ministros e a nomear e a demitir e a pôr e a controlar tudo e todos. Ninguém tem poder como o Sissoko Embalo. Ele é que faz e desfaz nessa ótica do regime norte-coreano de Kim Jong-un. Aliás, tanto por esta razão que ele disse que ele próprio é Kim Jong-un. Ora, uma pessoa deste tipo de personalidade, que tem uma personalidade egocêntrica, narcisista, uma pessoa que olha só para si e que pensa só em si, que quer todo o protagonismo, todo o poder, todos os louros em torno dele, quer dizer, ninguém pode trabalhar de forma, enfim, independente e autónoma como o Sissoko Embalo. Esta é a razão pela qual o Nuno Gomes Nabian, quando era primeiro-ministro, foi uma nulidade. E isto aconteceu também com o governo, inclusive de Rui Barros, agora, que está em vigor neste momento. Com Geraldo Martins não conseguiu tanto, mas primeiro ofuscou também, que deu naquilo que deu, que todos nós já conhecemos a história. Ou seja, o Umaru Sissoko Embalo quer todo o protagonismo, todos os louros, toda a atenção, todo o mediatismo, aquilo que podemos dizer a centralidade nele. E ele controla o poder e quer o poder em torno dele e tudo tem que girar em torno dele. Esta é a razão pela qual não contentava ainda com isso e queria também que os partidos sejam a sua imagem e semelhança. Ora, isso tudo é um perfil de uma pessoa que é doente, que é narcisista, que é um ditador, uma pessoa que só olha para si. Ora, como é que as pessoas podem trabalhar com uma Sissoko Embalo nessas condições? Não há. E quem aventura só vai criar prejuízo para a sua própria imagem, reputação e para não falar de outros tipos de prejuízos, etc, etc. Logo, o Umaru Sissoko Embalo não está disposto nem predisponível para partilhar o poder. Esta é a razão pela qual, ao longo desse tempo todo, ele governou como sendo
o único chefe da Guiné-Bissau. Agora, como haveria uma possibilidade das situações normalizar e sabendo que ele não vai ganhar eleições, quando digo não vai ganhar eleições, elas afetam a ele, nomeadamente os inconformados do PRS, inconformados de Madem. Quer dizer, essas pessoas não têm nenhuma expressão política e somando com o Boticande. Ele sabe que não vai ganhar, essa coligação não vai ganhar coisinha nenhuma. E tanto por saber isso, e ele também para não partilhar o poder, porque sabe que outras alianças que vão ganhar o poder, e ele agora decide adiar eleições. Decidindo adiar eleições, os partidos já vão ter dificuldade de exigir eleições presidenciais. E qual é a outra artimanha que ele está aqui a construir? É a artimanha agora, vamos fazer um governo de unidade nacional. Por que eu digo isto? Porque nós vemos o Umaru Sissoko Embalo arma-se de inteligente, mas de inteligente não tem nada. Por quê? Porque ele manda as pessoas que vêm aí lançando para palpitar para ver como é que eu treino. Aliás, essa reunião agora que decidiram marcar com as chefias militares e com os partidos políticos, esse zigue-zague é para adiar as eleições. Nós sabemos tudo isso. Mas o problema até não é esse. O problema é adiar as eleições e inventar um governo de unidade nacional. Mas esse governo de unidade nacional, qual é a pretensão que está por detrás? É uma isca para, enfim, para pessoas que estão-lhe a fazer face neste momento, que estão a ser o seu adversário, que estão-lhe a fazer oposição, para poder integrar essas pessoas e domar essas pessoas. Por isso, é uma isca essa ideia do governo de unidade nacional. E quem são pessoas que vão cair nessa isca? São pessoas, nomeadamente Fernando Dias, o PLS verdadeiro, e o Madem verdadeiro de Ibrahima Camara, e algumas pessoas ávidas, esfomeadas e traidores do PAGC. Isso é isca que ele está a tentar construir aqui. Porque fala-se de governo de unidade nacional, já as pessoas já estão assim, governo de unidade nacional para quê? Quem anda a combater uma Sissoko Embalo neste tempo todo, nos últimos tempos mais precisamente, para que vai fazer parte de um governo de unidade nacional para protelar as eleições para o próximo ano? Isso é o quê? Isso é uma manobra do Umaru Sissoko Embalo para poder ganhar mais apoio e, enfim, impor a sua agenda de eleições serem feitas só em novembro do próximo ano. E eu tenho dúvidas ainda se essas eleições presidenciais vão ser feitas em novembro do próximo ano. Por quê? Porque o Umaru Sissoko Embalo não vai lançar toda a sua cartada. Ele é uma pessoa, enfim, como eu disse, de inteligente, não tem nada, mas por aqueles que andam menos atentos, ele consegue mostrar a ideia de ser inteligente. Por quê? Porque diz agora eleições em novembro. E as pessoas vão com aquela avidez, vamos para o governo, poder também enriquecer ali, roubar e blá blá, para depois preparar para as eleições. Mas acham que o Umaru Sissoko Embalo vai marcar eleições? Não vai marcar coisinha nenhuma. Ele vai inventar outras desculpas para adiar, tal como marcou essas eleições legislativas e vai adiá-las. Isso é artimanha. Agora, é isca, porque quando uma pessoa vai para um governo de unidade nacional, um governo que mesmo aqueles que vão lá e vão ser ministros, não vão ter nenhuma expressão, não vão ter nenhuma autonomia, não vão ter nem poder coisinha nenhuma. Vão ficar com migalhas, porque o poder continua em torno do Umaru Sissoko Embalo. Ele é que quer poder, ele é que faz, ele é que desfaz. Para que uma pessoa tipo Dias, alas afeta o PRS, vão lá para este governo, ou Nuno Gomes na Bian, para ir lá? Quer dizer, isso é para ver que essas pessoas, tanto Fernando Dias e Nuno Nabian, têm que ter muito cuidado com essa isca. E é razão, é verdade, quando as pessoas ficam a desconfiar da vossa idoneidade, da vossa integridade, da vossa verticalidade, há razões. Porquê? Porque são pessoas que fizeram sempre zigue-zague. Dizem que quando uma pessoa quer poder, tem que fingir que não quer o poder. Kumbayala só ganhou as eleições porque ele distanciou-se desse namoro do poder, dessas iscas que iam sendo feitas para integrar o governo. Ele nunca fez, ele lutou. Neste momento, mesmo até que não haja condições de ganhar em próximas eleições, porque é difícil, por causa de mancharem a vossa imagem, a vossa reputação, é completamente difícil, mas começam a fazer um caminho, criar pontes, distanciar-se do poder e fazerem o trabalho. Podem não ganhar próximas eleições. Outras eleições que vêm, se continuarem coerentes em torno do povo, vocês vão ganhar. Havia toda uma esperança no Fernando Dias que o jovem ainda deixe enveredar com essas coisas de dinheiro, de Sissoko, trocas e por aí. Sejam homens, pelo amor de Deus. E não havia a mesma coisa. E nós estamos atentos a ver esse vosso comportamento de zigue-zague.
Porque eu não consigo compreender, entre tudo aquilo que foi falado esse tempo todo, esses últimos tempos, para ver ali o Fernando Dias anteontem, numa gargalhada de piadas de Sissoko. Sejam homens, Fernando Dias, isso eu estou a dizer. Pá, quando uma pessoa, dizem na política, o que parece é, e nós estamos a ver-vos. Quer dizer, aquele rio, vejo lá também o vice-presidente ali, como é que é o nome dele, já não estou a esquecer, que o próprio Sissoko chama de Leombrani, a rir de piadas de Sissoko. Para quê? O que é que Sissoko tem de piada para vocês estarem a rir ali? Esse riso, é um riso de hipocrisia, de fingimento, e de uma pessoa que é falsa. E um rasteiro ali, para poderem depois novamente caírem. Injeta-vos algum dinheiro e essas coisas. Tenham calma. Poder, quando a pessoa quer poder, tem que querer distanciar de poder. Agora, nós estamos atentos para ver se vocês vão lá nesse falso governo de unidade nacional. Eu já sei que o PAGC não vai lá. Domingos Simões Pereira não vai dar consentimento para este governo. Mas sabemos que há traidores no seio do PAGC que vão fazer questão de ir lá. Que estão já a fazer ensaiar que, enfim, que nós já sabemos quem são essas pessoas. Mas sejam homens. Defendem a República, defendem a Guiné, defendem a guineandade. O que é dinheiro? O que é poder? O que é, tipo, cargos governantais? O que é isso quando se trata da dignidade, da honra, do bom senso do povo daquilo que é a República da Guiné-Bissau? Quer dizer, vocês falaram todas essas coisas do Umaru e vão deixar novamente ser enganados por falso governo de unidade nacional. Vocês acham que o Umaru Sissoko Embalo já confia em vocês por essas coisas todas que foram ditas? Sejam homens. E nem há motivos para ir em governo de unidade nacional. Porque faltam 4 meses para o Umaru Sissoko Embalo terminar o mandato. E vocês têm que continuar irredutível e exigir eleições. E o Umaru Sissoko Embalo, como eu disse numa outra ocasião, já há todas as possibilidades para afastá-lo do poder. Porque a partir do momento que eleições presidenciais não são feitas em novembro, que é uma clara violação da Constituição da República e da lei eleitoral, há um pretexto legítimo para afastá-lo, porque é sinal que ele vai continuar no poder depois do dia 27 de fevereiro. Logo, não vamos só naquela conversa, dia 27 ele não vai sair lá, mas é preciso esperar até dia 27. Não! A partir de finais de novembro, dezembro, há um fundamento legítimo, já havia um fundamento legítimo para afastar o Umaru Sissoko Embalo no poder. Que não venham me dizer, não, golpe é contra a Constituição. Contra a Constituição como? O Umaru Sissoko Embalo não pode invocar a Constituição a seu belo prazer, porque ele é número um que viola a Constituição e massa na Constituição, como dizia o outro, e rasga na nossa Constituição da República. Ora, como é que, se ele não respeita a Constituição, como é que pode ser protegido pela Constituição da República? Atirem-no. Mas nós vemos com esses militares cúmplices, essas pessoas que vão arrepender desse apoio que estão a fazer ao Umaru Sissoko Embalo, porque eles não sabem. O Umaru Sissoko Embalo, na sua auscultação pelo UDEA, ele teve que dar nome desses militares. Quando nós dizemos isso, isso é uma questão de inteligência. Porque se o Umaru Sissoko Embalo, para justificar a forma como o avião foi aterrar na Guiné-Bissau, ele não vai dizer agora que é o Dias que autorizou aquele avião, ou que é Nuno Nabian que autorizou aquele avião, ou que é Domingos Simões Pereira que autorizou aquele avião. Alguém que pode, enfim, autorizar aquele avião, a sua aterragem lá, tem que ser um elemento do governo com poderes, nomeadamente ministro da administração interna, ou primeiro-ministro, ou chefias militares. Inclusive, chefias militares já sabem que eles, normalmente, que têm o verdadeiro poder na Guiné e também já têm má fama de estar envolvidos no tráfico de droga e essas coisas todas. Claro que o Umaru Sissoko Embalo, para limpar a sua face e a sua cabeça, vai incriminar os militares. Isso não é preciso ser raciocínio lógico, porque se ele vai ser ouvido, como ele não pode dizer eu flano A, flano B, é oposição, porque ele tem poder controlado no país, e até porque essas pessoas já vinham denunciando questões de droga, quem é que ele vai incriminar? São os militares. Só que ele não pensa, que não tem raciocínio. Nós não precisamos estar lá na reunião para chegarmos a essa conclusão. Isso é raciocínio lógico, é um facto. Porque o Umaru não vai dizer que ele é que autorizou aquele avião. Ele vai incriminar outras pessoas, nomeadamente o primeiro-ministro, o ministro da administração interna ou do interior e próprias chefias militares. Quem é que não sabe que as chefias militares estão metidas na proteção implicitamente, explicitamente no tráfico de droga? As pessoas sabem disso. E ele vai incriminar, porque incriminando assim, a posição dele ganha força. É isso que ele faz, tão simples quanto isso, é o que vai fazendo. Agora, eu já avisei, ponha-se a pau, porque isto, de um dia para o outro, nós só vamos ouvir que algumas pessoas foram apanhados.
Inclusive o Umaru Sissoko Embalo, ele também que cuida-se bem. Claro que ganha agora de uma imunidade internacional, neste caso, por estar em exercício de função presidencial, mas isso vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa história. Mas voltando ao que eu estava a dizer aqui, o conselho que eu tenho para dizer, os partidos políticos, nomeadamente o PRS, o Fernando Dias e Nuno Gomes Nabian, para não caírem nesse engodo de Sissoko. E outro conselho que eu vou vos dar, evitem de ter uma postura de hipocrisia com Sissoko. O que é que Sissoko faz que tem piada? Deixa-nos ele dar aqueles piadas e depois faz isso para vos ficar mal na fita, porque ele grava essas coisas e dá pelos seus, enfim, aqueles que são seu boca da aluga, para promover essas coisas, para vocês ficarem mal. Por isso, sejam inteligentes. Quando estão com o Umaru, tenham uma posição firme de homem. Uma pessoa que quer vos fazer mal, que já provou isso, de afastar-vos de liderança partidária, para que estar ali numa risada de bons amigos? Pelo amor de Deus, não façam essas, são figuras tristes, pá. Tristes e que vos deixam muito mal. Aliás, como vocês têm ficado muito mal ao longo desses anos todos, por vossos interesses, por os vossos interesses, em cima dos interesses da República, da nossa Guiné-Bissau. Sem mais delongar muito, o que está por detrás de todas essas manobras, como eu expliquei, é o facto que o Umaru Sissoko Embalo vai adiar eleições porque já esgotou essa pressão de eleições presidenciais, deixou as pessoas centralizarem eleições legislativas, agora que sabe que já conseguiu esse feito, agora não vai organizar eleições. Porquê? Porque, enfim, uma forma de atrair, para criar, atrair os partidos, nomeadamente PRS e MADEM, e também Nuno Gomes Nabian, juntando com alguns traidores do PSGC, para criar um governo de unidade nacional, e assim já essas pessoas acabam por ser também já o seu aliado. Não vão estar a exigir eleições presidenciais, porque a partir do momento que estão no governo de iniciativa presidencial, não vão estar a exigir eleições e muito menos estar a criticar. Passam a ser aliados, mas vocês vão estar lá, não vão ter poder coisinha nenhuma. E essa coisa de dizer, nós vamos já procurar dinheiro, não é preciso. O povo guineense sabe o que está em causa. Não é dinheiro com campanha que o povo vai votar em quem que seja. Não. Nós vemos isso. O Domingos Simões Pereira, agora, plataforma Pai Terra Arranca, conseguiu vencer eleições com maioria absoluta, sem ter praticamente nenhum tostão, sem fazer grandes coisas. As pessoas sabem que estão em causa. As pessoas estão mentalizadas, estão esclarecidas. Compete a vocês serem íntegros e donos e verticais e parem dessas coisas de zigue-zague e essas coisas de serem ávidos pelo dinheiro, de se socorrer, pelo poder e por essas coisas todas. O povo guineense não vai vos perdoar. Isso que eu queria dizer, partilhar aqui, essa rúbrica em defesa do futuro da Guiné, porque ao fim e ao cabo nós estamos a defender a nossa Guiné-Bissau. Mas como eu disse, tem que pensar em condições, em convergências, afastar o mais rápido possível o Umaru Sissoko Embalo. Agora, se ficar nessa lenga-lenga, eu não estou a ver, porque dizem 27 de fevereiro. Chega 27 de fevereiro, não vai dar nada. Tem que começar a fazer trabalho, mas é preciso convergência, coesão, unidade e focalizados no único objetivo. Não é isso que nós estamos a ver, porque nós vemos alguma desconcertação, algumas desconfianças, algumas rivalidades, algumas, enfim, hesitações perante essa grande coligação contra a ditadura do Umaru Sissoko Embalo. Tem que ser inteligentes e espertos. O Fernando Dias ficou esses dias muito aquém na sua precipitação de dizer que o pessoal do PAGC manda ativistas insultar. Mas o que é isso? Isso não, as pessoas fazem os seus direitos, mesmo até que fosse. Isso é perder com foco com coisas que não são relevantes. Mas acha agora que muitas pessoas que fazem os seus direitos, os partidos conseguem dar ordens numa pessoa que tem o seu telemóvel, tem internet, paga as suas contas para dizer o que é que tem que falar. Imagina agora, estou aqui, eu não faço parte de nenhum partido. Era só que faltava alguém que vai me dizer o que é que eu tenho que dizer, o que é que não deixo de dizer. Quer dizer, sei que algumas pessoas sujeitam-se a isso, mas isso é uma minoria. E essas pessoas não espelham a realidade no geral. Tem que pensar, procurar ser isentos e procurarem fazer o vosso trabalho. E já volto a dizer, para chegar ao poder tem que fingir que não quer poder. Só assim que chega ao poder. Não de cair nesses engodos, nessas iscas, nessas artimanhas baratas que qualquer um consegue vislumbrar. Agora, governo de unidade nacional. Unidade nacional do quê? Uma pessoa que anda aqui a fazer tudo, vocês vão novamente associar com que critério, com que base, com que poder e com que autoridade, com que legitimidade. Pelo amor de Deus. Pronto. Fiquem bem até uma próxima ocasião. Que Deus vos abençoe. Até a próxima, com licença.